Quem tá feliz aí, church? Não tem como a gente não estar feliz tendo um Deus tão maravilhoso como o nosso, né? Um Pai tão maravilhoso. Essa noite é linda, nos lembra da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, aquele que nos deu esperança quando todos achavam que tudo estava perdido. Quando o mundo achava que tudo estava perdido, Jesus veio nos trazendo esperança. E essa noite é sobre Ele. E todo esse culto, esse especial de Natal tem como tema Jesus, a perfeita provisão. Esse foi o tema dessa conversa que a gente viu acontecer aqui e é o tema da palavra de hoje também. Jesus, a nossa perfeita provisão. E antes da gente começar, eu queria orar por esse momento. Amém? Vamos orar, church? Amém. Pai, obrigado, meu Deus, por Jesus. Te agradecemos pelo Teu Filho amado, Pai. Obrigado, meu Deus, a gente vai viver por todos os dias da nossa vida aqui nessa terra, Pai. A gente não vai conseguir ter a noção da dimensão do Teu amor por nós, a entregar Seu Filho por amor a nós, Pai. Que amor é esse, meu Deus? Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu sacrifício por nós. Hoje a gente dedica mais esse momento das nossas vidas para exaltar o Teu sacrifício, tudo que Você passou, Jesus, por amor a nós, para nos dar vida, nos conceder vida e vida em abundância, Pai. O desejo do nosso coração é Te honrar todos os dias da nossa vida, não só num especial de Natal, num domingo, Pai, mas Te honrar todos os dias da nossa vida, Pai. Nós oramos para que hoje Você, Espírito Santo, possa ministrar nos nossos corações, nos ajudar a renovar a nossa mente na Tua palavra, colocar Jesus onde Ele sempre deveria estar, Pai. No centro das nossas vidas, no centro da nossa igreja. Tudo é por Você, Jesus, tudo é para Você. Nós oramos para que o Teu amor, a Tua verdade, a Tua vida seja revelada de uma forma ainda mais poderosa nos nossos corações nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração e assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 church. Church, final de ano e é natural da gente começar a fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente viveu nesse ano. Todas as vitórias, todas as conquistas que vivemos com Jesus. Amém? A gente dá glória a Ele por todas as oportunidades, todas as portas abertas, todas as vitórias, todas as conquistas que a gente teve esse ano, nós damos glórias a Jesus, porque sabemos que tudo que somos, tudo que temos é graças a Ele. É pelo cuidado, pelo amor, pela força que Ele nos dá, é tudo pela força e o poder do Espírito dele que atua em nós. Nós lembramos também de momentos de dificuldade que passamos ou que talvez ainda estamos passando e pensamos o que seria de nós se Jesus não estivesse com a gente nesses momentos de dificuldade. Em momentos que nos sentimos sozinhos, em momentos que às vezes a nossa esperança parece acabar. O que seria de nós se a gente não tivesse Jesus do nosso lado? E esse é um momento que a gente para refletir um pouco sobre isso. E por mais que a gente tenha diariamente devocionais, por mais que a nossa vida seja um constante relacionamento com Jesus, esse é um domingo especial. É um domingo que fala sobre a esperança. Jesus é a nossa esperança. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo, nosso Deus se fazendo carne, a nossa esperança, Ele é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, Ele é o centro de tudo na nossa vida. E para a gente começar essa meditação, essa reflexão para esse culto de hoje, quero começar lendo com vocês Gênesis 22, do 1 ao 18, que fala um pouco sobre a história de Abraão. Quero, nessa noite, que a gente possa meditar, assim como a gente viu nesse teatro, o que essa família está vivendo,
Quero meditar com vocês hoje um pouquinho sobre a história de Abraão e Isaac, sobre o que aconteceu com Abraão, o que eles viveram, o que Deus fez na vida de Abraão e trazer para a nossa realidade, o que a gente está vivendo hoje. Vamos nessa jornada? Meditar um pouquinho na história de Abraão. Gênesis 22:1 começa dizendo o seguinte: depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça o seu filho, Isaque, em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Sem questionar, na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Amém? Voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho, Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu filho: meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha e fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. Continuaram andando juntos, a palavra diz. E eu quero fazer uma pausa para uma versão divertida dessa história. A gente a vida inteira ouviu essa história e a gente se coloca no lugar de Abraão, e eu não consigo imaginar estar numa posição dessa, de alguém pedindo a vida do meu filho. Eu não consigo imaginar isso. Não consigo imaginar. Eu falaria: você está louco? Leva a minha, tira a minha vida, mas a do meu filho não. Ninguém nunca ia ouvir um pedido desse e, como Abraão, sem questionar, simplesmente dizer: beleza, vamos lá. E eu fiquei pensando sobre a confiança que Abraão tinha em Deus. Eu já vivi alguns momentos aqui com vocês, com muitos de vocês, onde vocês me ligaram, muitas vezes preocupados, falando: pastor, não sei o que fazer. Já recebi ligação de gente: estou desesperada. Mano, perdi meu emprego, não sei o que fazer. E na hora eu comecei a rir. Muitos ficaram até chateados de eu estar rindo no momento de desespero. Mas eu ri porque a certeza que eu tinha é que Deus estava preparando algo melhor. Era a convicção que eu tinha. Pode parecer louco, mas conforme a gente vai conhecendo mais e mais do nosso Deus, a gente sabe que aquilo que está acontecendo na nossa vida naquele momento ali, Ele já sabia. E assim como Ele já sabia, Ele já tinha provisão. E eu meditando nessa palavra, nessa história de Abraão e Isaque, eu comecei a viajar, tá, gente? Seu pastor às vezes viaja na maionese. E eu comecei a pensar: Abraão, do jeito que Abraão agiu, ele conhecia Deus de tal maneira que quando Deus falou para ele: Abraão, faz o seguinte, pega o teu filho e leva ele para você sacrificar a vida dele para mim no monte que eu vou te mostrar. Abraão deve ter falado: esse Deus está preparando alguma coisa, porque assim, quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente conhece o coração do nosso Deus, a gente tem uma convicção tão grande
de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Ele não traz a gente para um lugar para a gente acabar com a nossa vida aqui. Ele começou uma história na tua vida, uma história linda na tua vida, e Ele vai continuar fazendo essa história na tua vida. Uma história perfeita. Amém, church? Os planos de Deus são maravilhosos para a tua vida. Isaac representava um sonho de Abraão e da esposa dele. Foi tudo que Abraão e a esposa dele sempre sonharam. E o nosso Deus, em amor, falou: eu vou te dar esse seu filho. Mas, Senhor, eu já estou velho, a minha esposa está velha, eu vou te dar esse filho. Então, quando Deus chegou para Isaac e falou: olha só, vai nesse lugar e sacrifica o teu filho, Abraão sabia da história. Abraão sabia que esse Deus maravilhoso, como Ele iria fazer? Tenho certeza que Abraão, assim como nós, muitas vezes não temos a menor ideia de como Deus vai fazer. Quando alguém perde o emprego, quando um carro quebra, quando acontece alguma coisa na nossa vida e a gente se depara numa situação que a gente não sabe o que fazer, a certeza que nós temos é que Deus proverá. Como Ele vai fazer, eu não tenho a menor ideia, mas Deus proverá. Como que Ele vai mudar as leis desse país para mudar o status de pessoas que a gente ama tanto que estão vivendo aqui? Como Ele vai fazer? Eu não tenho a menor ideia, mas Ele vai fazer. Amém? Essa é a convicção que nós temos desse Deus que nos ama tanto. Essa foi a convicção que Abraão tinha. Ele não sabia o que Deus ia fazer no momento desse sacrifício, mas a certeza que Abraão tinha, a paz que ele teve, a firmeza que ele teve, o posicionamento que ele teve, as palavras que saíam da boca de Abraão, falando para os servos: pode ficar aqui, que nós vamos lá adorar o Senhor e nós voltaremos. Filho, pai, cadê a provisão? Cadê o cordeiro? Deus proverá. E é isso eu ministro sobre a vida de vocês nesse ano. Em nome de Jesus, que essas sejam as palavras que saiam da nossa boca. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo na minha vida, o meu Deus proverá. Na verdade, meu Deus já proveu. Em Jesus nós temos a provisão de todas as coisas. Amém? Aleluia. A história continua dizendo, versículo 9, que quando chegaram a um lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaac, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, e agora? Teu filho ali, cara, depois que eu tive meu filho, eu meditando nessa palavra, eu fico imaginando a cena, e imaginando Abraão com o filho ali amarrado e uma faca na mão, sendo obediente a Deus, certo de que Deus iria fazer um milagre. Não sabia se era um milagre de ressurreição ou se era um milagre de provisão. Ali naquele momento, Abraão, sendo fiel a Deus, amarrou seu filho, colocou ele no altar, em cima da lenha. Depois que ele pegou a faca para sacrificar seu filho, no mesmo momento o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão, aqui estou, ele respondeu. Então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu amado filho, seu único filho. Quem é o nosso Isaac hoje, church? Sabe, quem ou o que a gente tem dado tanto valor, que se Deus pedisse pra gente agora, lógico que Ele não ia pedir nosso filho, sabe? Mas o que a gente tem dado tanto valor hoje, que se Deus pedisse agora, abre mão disso. A gente teria essa coragem de abrir mão.
na certeza de que Deus proverá. Eu posso abrir. Meu Deus, eu confio tanto em você, que o que você me pediu hoje, eu confio tanto que eu abro mão disso, porque eu tenho a certeza de que o Senhor proverá. Isso é pra gente meditar, cara, nunca para trazer peso pra gente, mas é pra gente meditar aonde está o nosso coração, sabe? Nisso Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu como oferta queimada ao Senhor em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Repete comigo, o Senhor proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, um anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Aleluia. Essa não é só a história sobre a fidelidade de Abraão. Essa é a história também de uma profecia que apontava para Jesus, a provisão perfeita. Jesus é a nossa provisão perfeita. Essa história que a gente acabou de ver é também a minha e a sua história. É a história de um povo que veio para cá, para essa terra, com uma promessa de Deus. Nós chegamos aqui, essa promessa se cumpriu. Os sonhos estão sendo realizados. E a gente chega aqui e a gente se depara com tantos desafios. Não só nós que viemos para cá, mas em geral, a gente olha para o nosso país também, a gente olha para cá, tantas pessoas passando dificuldades, e todos de nós já vivemos milagres. Tenho certeza, uma convicção que todos aqui que têm um relacionamento com Jesus, ou já tiveram um relacionamento com Jesus, eu tenho a convicção que se a gente parar para conversar aqui, todos vocês terão um testemunho de um milagre sobrenatural da parte de Deus, porque esse é o nosso Deus. Ele cuida da gente, Ele nos ama e Ele provê, Ele faz milagres nas nossas vidas. Eu tenho certeza que eu ouviria muitos milagres da parte de vocês. Mas o propósito maior desse Natal é tirar o foco das provisões secundárias e colocar o foco na perfeita provisão que é Jesus. Isaías 9, versículo 6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deixa eu te lembrar que é por causa dele, por causa de Jesus, que hoje eu e vocês podemos sonhar. É por causa de Jesus que a gente pode viver em paz. É por causa de Jesus que a gente não vive com o medo que o mundo vive. É por causa de Jesus que hoje eu e você, independente do que pode estar acontecendo no mundo, a gente tem esperança. É por causa dele. Quando a gente fala que Jesus é a nossa perfeita provisão, é com base nos próprios atributos que a palavra fala sobre Jesus. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, aquele que fala no nosso coração em momentos de dúvida, aquele que nos dá a direção, nosso Deus poderoso, nosso Pai eterno que nunca nos abandona, e o nosso Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus que se fez carne, o amor perfeito revelado, aquele que cura, o caminho, a verdade e a vida,
o bom pastor, o nosso mestre, nosso salvador, nosso redentor, o princípio e o fim, a graça de Deus revelada, nosso sumo sacerdote que intercede por nós dia e noite, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, aqueles que nos redimiu de toda a maldição da lei, o autor e consumador da nossa fé, o criador e sustentador de todo o universo, a revelação do caráter de Deus, aquele diante do qual todo espírito maligno se submete, diante do qual todo joelho se dobrará. O grande eu sou, Deus sempre presente, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Jesus, o Rei da Glória. Essa é a nossa provisão perfeita. Esse é o Deus que se fez carne e veio morrer por mim e por você. Esse é o nosso Jesus, Ele é a provisão perfeita. Quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Filho tem tudo. Pode parecer que a gente não tem nada, mas nós temos o Filho, e quem tem o Filho tem tudo. E por mais que as coisas possam parecer estar difíceis, se você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia, Jesus. Foi Ele que disse em João 10:10 que Ele veio para que a gente tivesse vida e tivesse vida em abundância. Esse é o desejo dEle, esse é o plano de Jesus para a sua vida, para que você tenha vida e tenha abundância. Vocês estão crendo nisso? Isso não são só palavras bonitas, não, isso é para ser uma certeza, uma convicção no teu coração de que esse Deus que a gente acabou de falar, é Ele quem tem o controle da sua vida. É Ele que está cuidando de tudo na sua vida. Esse é o plano dEle, esse é o propósito dEle para as nossas vidas. E porque o plano dEle foi vir para essa terra nos dar vida e vida em abundância, é por causa disso que Ele fala em Mateus 6:25-33. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, homens de grande fé. O povo da Nova Church tem grande fé. Amém? Aleluia. Portanto, não se preocupem, gente, dizendo que vamos vestir ou que vamos beber, que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, repete comigo, todas as coisas lhes serão acrescentadas a vocês. Amém? Romanos 8:31 também fala: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Meu Deus do céu, aleluia, Jesus. Gente, quem ouviu esses versículos pelo menos mais de 10 vezes? Levanta a mão. Grande maioria. A gente já cansou de ouvir esses versículos.
o Espírito Santo me levou a ler ele mais uma vez. E a minha pergunta para vocês é: por que ainda andamos preocupados? Por que ainda andamos ansiosos? Por que ainda temos medo? Se a gente sabe que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Se a gente sabe que o nosso Deus, Ele é por nós. Quantos já viveram milagres de Deus aqui? Ele é fiel. Os milagres dele não acabou não, gente. Ele continua fazendo milagres. E por mais que não pareça, Ele continua trabalhando na tua vida. E aquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir. Amém, gente? Tiago 1,13 fala: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, nós sabemos que nenhuma luta, nenhuma provação ou dificuldade vem da parte de Deus. Amém, gente? A palavra fala isso, eu não estou inventando. Tem muita gente que acredita que, caramba, a gente ficou doente, foi Deus que mandou a doença para nos ensinar uma lição. Não é o que a palavra está falando. A palavra está falando que mal algum vem da parte de Deus. Ele não tenta ninguém, assim como Ele não é tentado. Amém? A gente precisa ter essa convicção no nosso coração que mal algum vem da parte de Deus. Deus é amor e o que Ele nos dá é o cuidado dEle. Quando Ele tem que nos ensinar alguma coisa, Ele nos ensina através da palavra. Não com morte, não com enfermidade, não com falência, mas através da palavra dEle. Essas provações a gente sabe que não vêm da parte de Deus, porém elas são algo que nos ajuda a sondar o nosso coração e ver aonde está a nossa confiança. Quando acontece alguma coisa com a gente, alguma coisa que a gente não estava esperando, tem gente que chega a brigar com Deus. Tem gente que fala: Deus, tu não está vendo o que eu estou passando? Sem saber que aquilo que ela está passando é para que algo melhor aconteça na tua vida. Gente, eu cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Algo que alguém não estava esperando que acontecesse, algo completamente contrário da expectativa que aquela pessoa tinha. E ela se frustra, faz beicinho, bate o pé com Deus. Você não está vendo o que eu estou passando? Na inocência, sem saber de que aquilo que está acontecendo é só um degrau para Deus te levar a lugares mais longes e mais altos. Quando Deus colocou no coração de Abraão a prova, quando Deus colocou o coração de Abraão à prova, não foi para ele saber se Abraão era realmente fiel a ele ou não, mas para Abraão perceber onde estava firmado o seu coração e o seu nível de confiança em Deus. O carneiro que Deus providenciou a Abraão não era apenas o substituto, mas uma antecipação perfeita da provisão de Deus em Jesus, o Cordeiro que supriu todas as nossas necessidades. Deus, Ele valoriza os seus sonhos, os seus desejos, os planos que estão no coração, no seu coração, vieram da parte de Deus. A palavra fala que Ele coloca no nosso coração o querer e Ele nos capacita a realizar. Os teus sonhos, aquilo que você sonha para a sua família, os bons planos que você tem para a sua família, isso vem da parte de Deus e Deus valoriza isso assim como Ele valorizou Isaac. Deus cuida daquilo que é importante para a gente também. Todas as vezes que colocamos as provisões secundárias, conquistas ou sonhos acima de Jesus, estaremos sempre dando espaço para ansiedade, medo e preocupação. Mas quando entregamos tudo nas mãos do provedor, descobrimos que Ele supre com perfeição, na hora certa e de uma forma superabundante. Abraão recebeu um carneiro, nós recebemos Jesus. E nele toda nossa provisão se torna completa, segura
e eterna. Amém, church? Que a gente possa ficar com isso no nosso coração, essa verdade de que Jesus é a nossa perfeita provisão, que nele nós temos vida abundante, nós temos provisão de tudo. Quem tem o Filho tem a vida do próprio Deus. Amém? O desejo do nosso coração nesse culto de hoje é que a gente consiga entender que Jesus precisa ser o centro de tudo nas nossas vidas. Todas as bênçãos, todas as promessas cumpridas, cada um dos sonhos realizados é secundário. Isso pode acabar, mas aquele que realizou os sonhos, aquele que fez o milagre, aquele que nos proveu daquilo que a gente mais precisava, isso nunca é tirado das nossas vidas. Amém, gente? E o desejo do nosso coração é que vocês possam sair daqui dessa noite nessa certeza de que esse ano está acabando. Jesus esteve com a gente desde o dia 1º de janeiro. Ele está com a gente até 31 de dezembro. E no ano seguinte inteiro Ele vai permanecer com a gente. Se lembrando de cada uma das promessas que Ele fez a nós. Se lembrando de cada um dos sonhos que Ele colocou no nosso coração. Para que a gente possa viver cada um desses sonhos, cada uma dessas promessas. E para que todos os dias da nossa vida o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém, church?